CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje estamos no ar nesse feriadão, 9 de julho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa Paulista, Inter de Limeira tropeçou em casa ontem pela quarta rodada da Copa Paulista. O Leão apenas empatou com o Comercial em 2-2 e a equipe caiu para a terceira colocação do grupo 2 com 5 pontos. Hoje à tarde, a Itaperense enfrenta o Botafogo no estádio Santa Cruz, quarta colocada com 4 pontos. Uma vitória pode deixar o time da nossa região na vice-liderança ao lado do União São João. Tem reforço anunciado pelo Guarani, o atacante Gabriel Silva, de 26 anos. Ontem comentamos rapidamente sobre ele aqui no CBN Esportes. Gabriel Silva reforça o time do Guarani na sequência da temporada. Ele estava na equipe do Vila Nova, onde disputou 19 jogos, marcou um gol, uma assistência e agora vai acirrar com o Mirandinha uma disputa entre os titulares. Chega para ocupar o lugar deixado por Rafael Bilu. Goiás e Criciúma empataram em 1-1 ontem à noite na Serrinha pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás divide a liderança com Curitiba com 30 pontos, enquanto o Criciúma é o 15º com 17. Daqui a pouco informações sobre o futebol paulista, inclusive trazendo um panorama sobre Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras que voltam a campo nesta semana na retomada do Campeonato Brasileiro. E a RBR anunciou nesta manhã a demissão imediata de Christian Horner do seu cargo de chefe de equipe, encerrando uma trajetória de 2 décadas sob liderança na Fórmula 1. Horner ingressou na Red Bull em 2005 e conduziu a escuderia num período de muito sucesso, com 8 títulos de pilotos e 6 títulos de construtores, além de 124 vitórias e 287 pódios em 405 GPs disputados. O ex-Ferrari Laurent Macais, que estava na RB, aliás, será o novo dirigente do time austríaco. A RB de Liam Lawson, Isaac Hadjar, por sua vez, terá o diretor esportivo Alain Permane como chefe. Agora resta saber o futuro também de Max Verstappen, que tem proposta da Mercedes. E daqui a pouco informações sobre a Ponte Preta, que não vai contar com o atacante Gé, suspenso no compromisso contra o São Bernardo. Ele recebeu o 3º cartão amarelo na vitória contra o Tombense e não fica à disposição do técnico Alberto Valentim. Em ritmo de treino, o Grêmio não enfrentou dificuldades para vencer o São José por 2-0 na última terça-feira na Arena e conquistou a Recopa Gaúcha de 2025 no primeiro jogo oficial após a parada de um mês no futebol brasileiro. O triunfo foi construído logo no primeiro tempo com um brilho do jovem Alisson, que marcou um golaço e fez jogada individual para dar assistência a Amuzu, autor do segundo gol do time gremista. E na Copa do Nordeste, Bahia e Fortaleza se enfrentam hoje à noite, às 9h30, na Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo único das quartas de final da competição. Quem vencer, avança às semifinais. Em caso de empate, as equipes vão definir a classificação dos pênaltis. News Truck CBN Campinas. Nosso contato agora é com Carlão de Freitas, direto da Praça da Concórdia, Parque Valência, no Campo Grande. Campo Grande abraçando a CBN Campinas agora em um News Truck. Esse percurso especial comemorando mais um ano aqui de Campinas. Tudo bem, Carlão de Freitas? Como estás?
Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN, bom dia aqui ao Campo Grande, ao Parque Valença, aqui na Praça Concórdia. Estamos aqui com o News Truck e vamos falar muito de futebol, vamos falar da eliminação do Fluminense, né? O fim do sonho brasileiro em conquistar a Copa do Mundo. Vamos falar de Ponte Preta sem Gela no ABC, né? Um desfalque considerável. O Guarani se reforçando nesta janela para suprir ausências de Natan Camargo e Rafael Bilu. Julião! Boa, Carlão de Freitas. Já liberando aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Fique à vontade para participar e interagir conosco também. 991869070, 991869070. Fique à vontade para interagir conosco aqui no nosso CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samila Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Informações com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Princesa do Oeste é boa movimentação sentido Vila Lemos. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada ao viaduto Laurão. Pela Avenida Norte e Sul, o trânsito fluindo bem sentido Guarani. No sentido Taquaral, excesso de veículos na chegada ao Orozimbo Maia. Situação que se estende pela Avenida Júlio Prestes até o Balão do Bela Vista, sentido Rodovia Dom Pedro. Quem segue no sentido oposto perde tempo, desde a Lagoa do Taquaral até o Balão do Bela Vista. A Orozimbo Maia tem trânsito intenso pela pista da direita, da Rua Paula Bueno até a Rua Sacramento e também pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Francisco Glicério, sentido centro. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação aqui da CBN. Agora 11h15. Bom dia para você. Amanhã, CBN. Para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h16, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Gabriel Dudziak está chegando agora com informações do futebol paulista. Dudziak. O Palmeiras está bem próximo de contratar mais um jogador. Após avanços nas negociações, o clube tem um acerto para trazer o atacante paraguaio Ramon Sosa, que pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. Pelo jogador, o Alviverde deve pagar 14 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais. Aos 25 anos, Sosa tem sido convocado pela seleção do Paraguai, mas não foi bem na última temporada, tendo feito 23 jogos pelo Forest, nos quais foi titular em apenas 4. Ele anotou 3 gols e deu 1 assistência pelos ingleses. A ideia do Palmeiras é de que o novo reforço atue mais pela esquerda do campo, com Facundo Torres sendo deslocado para a direita do ataque. O Santos faz hoje os ajustes finais antes de encarar a Desportiva Ferroviária nesta quinta-feira em amistoso, que será disputado em Cariacica, no Espírito Santo. Será uma grande oportunidade para o técnico Kleber Xavier testar a equipe após os dias de preparação que teve durante a Copa do Mundo de Clubes. Recém-chegado, o lateral direito Igor Vinícius deve ter alguns minutos em campo e Neymar tem a possibilidade de atuar pela maior parte do confronto. Os jogadores do Corinthians folgaram ontem e iniciam hoje o que o clube chama de terceira e última parte da intertemporada. A expectativa é de que nesta etapa o técnico Dorival Júnior comece a montar de fato a equipe que enfrentará o Bragantino no próximo domingo na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. O também atacante Lucas Ferreira é dúvida no São Paulo, que encara o Flamengo no sábado, também pelo Campeonato Nacional. O jogador tem sofrido com dores na região do quadril e por isso precisa apresentar evolução para fazer parte da equipe no fim de semana. Por outro lado, Lucas e Ferreirinha seguem treinando normalmente e podem ter condições de enfrentar o rubro-negro. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Carlão de Freitas, vem aí a volta do Campeonato Brasileiro, né? Depois dessa interrupção para a Copa do Mundo de Clubes, inclusive daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense e do Mundial em si, mas já volta com grandes jogos, né, Carlão? Como citou o Dudziak aí, um Flamengo e São Paulo logo de cara no Maracanã no sábado à tarde, é um grande confronto e tem o Corinthians também jogando contra o Bragantino, precisando deixar uma impressão melhor, né? Nesse último mês, os bastidores do Corinthians foi muito quente, mas negativo também, muitas notícias que acabam às vezes deixando o torcedor meio preocupado para a sequência da temporada, Carlão. Olha, Júlio, eu acho que o torcedor corintiano não vê a hora da bola rolar, porque aí pelo menos o problema do Corinthians passa a ser dentro de campo, né? Ou a notícia envolvendo o Corinthians. De repente uma vitória sobre o Bragantino pode fazer com que este noticiário seja positivo. Caso contrário, permanece aí o Corinthians neste momento tão ruim, né, dos bastidores efervescentes, né, o extracampo do Corinthians atrapalhando, já afetando o ambiente do clube, notícias envolvendo o Memphis Depay também. Então acho que uma vitória sobre o Red Bull Bragantino joga um pouco de água na fervura, a gente passa a falar do Corinthians como futebol, né, não a parte administrativa, e isso de repente pode acalmar os ânimos pelos lados do Parque São Jorge. Com relação ao São Paulo, esse duelo difícil contra o Flamengo, é um Flamengo que também, viu, Júlio, vive um momento de efervescência, né, uma possível saída do José Botto, contratações ali que foram negadas pela diretoria, há um dissabor, né, dentro da diretoria de futebol. Então pega o Flamengo também num ambiente um pouco mais conturbado depois da eliminação da Copa do Mundo, e o São Paulo nesse momento de mudanças, né, chegadas e partidas, ou seja, apesar de estarmos aí perto da reta final do primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro, mas me parece um início, né, um recomeço depois da Copa do Mundo, equipes se remodelando, equipes em crise, equipes com muitas mudanças. Então é uma nova dinâmica do Brasileirão que se apresenta a partir do próximo final de semana. É isso, Carlão de Freitas. Bora falar de Mundial, Carlão, antes de atender aqui os nossos ouvintes. Copa do Mundo de Clubes. Algumas polêmicas, né, Carlão? Vamos começar pelo pênalti, que acho que foi a grande discussão ontem. O pênalti que a arbitragem deu no ao vivo, o VAR chamou, e depois da revisão o árbitro entendeu que o Chalobah não fez um movimento natural, foi o termo que ele usou em inglês, né? E aí, no penal, movimento natural.
eu tenho uma dificuldade ainda em interpretar esse movimento natural. É algo muito polêmico. Eu acho que era um lance muito difícil. Eu não classifico aqui como roubo, porque era arbitragem. Não, acho que é um lance muito difícil que eu, Júlio, marcaria o pênalti. Até num primeiro momento, eu não marcaria o pênalti. Até no debate com os meus amigos inicialmente, eu falei, gente, ele parece estar fazendo ali um movimento, né, de recolher o braço. E até a partir do cotovelo pra cima, ele consegue. Mas a mão, depois, a gente percebe que acaba sobrando ali e, na minha opinião, amplia um pouco o corpo. Até porque, Carlão, acho que isso tem que ser um critério. No cruzamento, a bola não desvia em ninguém antes de bater na mão do jogador do Chelsea. Se a bola desvia na trajetória ali, aí eu até ia considerar que o toque foi de fato involuntário, mas ela não desvia em ninguém. E se não bate na mão, no braço, ele tá fazendo o movimento de fato, mas não dá tempo. E se não bate no jogador do Chelsea na mão, ela sobra limpa pro jogador do Fluminense ali finalizar. Então depois de algumas revisões, eu acho que o pênalti deveria ter sido marcado, que era a sua opinião, Carlão de Freitas, Fluminense eliminado pro Chelsea. Ok, Júlio, cara, eu faço parte daquele time assim, o pênalti pra mim tem que ser realmente uma penalidade máxima. Eu acho que tem que ser uma falta de verdade. Muita gente fala, mas a falta no meio campo você marcaria e dentro da área não marcaria? Sim, em alguns momentos sim. Então eu sou partidário de que a infração dentro da área, ela tem que ser uma infração de verdade, né? E ontem no debate também, lá na nossa redação, conversando, assistindo o jogo, eu na instantaneidade, eu tô com você, não daria o pênalti, mas só que eu permaneci com essa ideia, eu não daria, achei que foi um movimento natural também, mas a mesma situação, um lance bem interpretativo, um lance que sugere várias opiniões, é um lance que tem muita gente que não marcaria, como outras pessoas marcariam, eu acompanhando nas televisões, nas rádios também, houve essa divisão, né, de opiniões, de interpretações, então por isso é um lance muito confuso. Eu acho que já por esse debate a gente pode isentar o árbitro e também o VAR, mas eu não marcaria. De qualquer maneira, Júlio, agora falando do jogo mesmo, eu acho que chegamos no limite, né, o futebol brasileiro, apesar de ter deixado esta boa impressão, mas ficou constatado que ainda existe uma diferença importante com o futebol europeu, né? Nos jogos, por exemplo, os jogos do Palmeiras, do Fluminense e do Flamengo, notadamente nessa fase eliminatória, o Flamengo contra o Bayern, o Palmeiras contra o Chelsea, o Fluminense contra o Chelsea, eu acho que estes duelos mostraram que ainda há uma diferença, apesar do Palmeiras em alguns momentos ter enfrentado, o Fluminense também, de repente se o pênalti fosse marcado a história poderia ser outra, o John Arias também pede um gol incrível em que o Cucurella tirou em cima da linha, o Flamengo diminuiu o placar contra o Bayern de Munique, o Botafogo na fase de grupos ganhou do PSG, ou seja, bons momentos do futebol brasileiro, mas eu acho que na hora da definição ainda prevalece a qualidade, a individualidade dos atletas do futebol europeu. E hoje, né, Júlio, até acompanhando pela manhã a Rádio CBN, o comentário do PVC, do Paulo Vinícius Coelho, ele disse algo que eu concordo muito, né? A eliminação do Fluminense com 2 gols do João Pedro, que é uma cria de Xerém, que ele sai do Fluminense com 18 anos, eu acho que fica evidenciado, né, o que acontece hoje envolvendo os novos valores do futebol brasileiro, né? Então, infelizmente, a gente acaba perdendo as nossas peças precocemente, né, como o Estevão, como o Endrick, como o João Pedro, e o futebol brasileiro vai enfraquecendo. Mas deixou uma mensagem positiva, assim, de que é possível pelo menos o enfrentamento, pelo menos exercer ou gerar perigo ao adversário. Porém, na hora do agora ainda prevalece a qualidade do futebol europeu, tanto é que a final vai ser europeia, né, entre Chelsea contra PSG ou Real Madrid no domingo. Tô de acordo com você. Aliás, acho que ontem o Renato, ele fez algumas opções, né, na escalação, mas eu não sei se ele acertou na entrada do Guga, né? Sentiu o Guga errando muito no primeiro tempo, principalmente, acabou... Sim. Inclusive o gol sai num erro do Guga, né? Ele acaba ali espichando a bola no meio campo, aí tem o contra-ataque, e o João Pedro, assim, tava numa tarde muito feliz. Nossa. Muito feliz. E teve o espaço, né, Júlio? Porque o que acontece? Há uma dobra na hora que a bola fica com o Pedro Neto ali do lado esquerdo, né? Sim. Há uma dobra na marcação, eu acho que é o Canóbio que faz a dobra,
E aí, na hora do cruzamento no rebote, o Canóbio ainda está atento à marcação do Pedro Neto e não dá tempo dele chegar para fazer a cobertura, para fazer o combate em cima do João Pedro. E aí, é jogador de talento, ele tinha todo o gol à disposição, toda a jogada à disposição para ele pensar. E se você der um segundo para um bom de bola pensar, ele faz aquilo que o João Pedro fez, né? E aí valeu a individualidade, a qualidade técnica na hora da conclusão. Então houve ali aquele famoso desencaixe na marcação, mas eu dou muito crédito à qualidade do João Pedro, porque mesmo ele com espaço, mesmo ali com uma certa desatenção do sistema defensivo do Fluminense, a conclusão do João Pedro foi a conclusão de um jogador que, hora ou outra, veste a camisa da seleção brasileira. Melhor o João Pedro não comemorando, né? Cara, ele só faltou ajoelhar, chorar e pedir tava perdão. Triste, cara, que fez o gol e parecia triste, né? Você, pô, aí não adianta nada. Eu acho que o torcedor, beleza, João Pedro, a gente perdoa. Eu lembro certa feita, Júlio, nos tempos de Luiz Fabiano no São Paulo, ele ia enfrentar a Ponte, ele falava, né? Uma frase até infeliz do Fabigol, que ele falava que marcar gol na Ponte era igual bater na mãe. Nossa, mas o que ele bateu na mãe dele foi uma barbaridade, porque ele enfrentava a Ponte, ele fazia gol. Né? Então, em alguns momentos, eu acho legal. Por exemplo, o João Pedro, como ele é cria de Xerém, eu acho que vale até o não comemorar. Mas tem outros jogadores que, não sei, me passa-se uma certa hipocrisia, né? Existe o respeito, é legal, em alguns momentos eu acho legal, né? A gratidão e tal. Mas, sei, cara, sei lá. Vale a conversa, vale a conversa. Não vou comemorar, vou comemorar. No caso do João Pedro, eu até concordo, né? Ele é da base do Fluminense, identificação com o Fluminense, nasceu pro futebol em Xerém. Eu acho que é até válido, mas tem cada jogador que passou de passagem em certos clubes, aí ele faz gol contra esse clube e não comemora. Tudo bem, tá valendo. O cara que faz gol, ele tem muito crédito, né, Júlio? Mas parabéns ao Fluminense. Fluminense então encerra o campeonato como era o patinho feio, né, dos brasileiros, o time com o menor investimento, mas o brasileiro que mais chega longe dentro do campeonato, com vitórias emblemáticas aí, principalmente contra a Inter de Milão e o Al Hilal. Foi bem legal acompanhar a trajetória do Fluminense. Acho que sai com a torcida reconhecendo a campanha. E agora, Carlão, hoje, 4 horas, no MetLife Stadium, a casa do meu New York Giants, o MetLife Stadium em Nova Jersey, recebendo o grande confronto dessa semifinal, PSG contra Real Madrid. De um lado, o atual campeão da Champions, do outro lado, o renovado Real Madrid do Xabi Alonso, que era um monstro como jogador e aparentemente vai ser um grande técnico também. Júlio, é um Paris Saint-Germain desfalcado, né, de 2 valores importantes suspensos em virtude do cartão contra o Bayern de Munique. Só que é o futebol mais envolvente da Europa, é o futebol mais bonito hoje do futebol europeu, é o atual campeão da Champions. Só que pela frente tem esse chato / emblemático / sensacional Real Madrid, copeiro Real Madrid, né? Porque se o Real Madrid não tem a plástica de um Paris Saint-Germain, ele tem a camisa pesada, ele tem jogadores acostumados a esse tipo de jogo, jogadores extra classe, no caso do Mbappé, que está voltando, né, a melhor forma, já fez um golaço na partida contra o Borussia. Pelo futebol, dá para acreditar no Paris Saint-Germain, mas eu acho que se fosse qualquer adversário, eu cravaria Paris Saint-Germain. Mas do outro lado, sendo gigantesco o Real Madrid, fica difícil cravar. É um duelo muito equilibrado aí, difícil até apontar um favorito. É isso, só passando aqui, né, o Carlão citou, Pacho e Lucas Hernandes estão suspensos. Pacho é titular, o Lucas Hernandes tem entrado ao longo dos jogos. Provável PSG de Donnarumma no gol, Hakimi, que é monstro. Marquinhos e Lucas Beraldo, dupla brasileira hoje, o Lucas Beraldo substituindo o Pacho. Nuno Mendes, bom português, lateral esquerdo. Meio campo do PSG de Vitinha, João Neves e Fabinho Ruiz. Na frente, Kvaratskhelia. Que jogador, hein, Carlão? Kvaratskhelia é craque de futebol, cara. Sim. Baita jogador. Doué e Dembélé voltando ao time titular, entra na vaga do Barcolá. E o Xabi Alonso deve escalar Courtois no gol. Asensio entra então na vaga do suspenso Huijsen. Tchouaméni e Rudiger são 3 zagueiros. No meio campo, Alexander-Arnold, Valverde, Güler, Bellingham e Franz Garcia. Na frente, Vini Júnior. E a dúvida do jovem Gonzalo Garcia, que tem feito um baita mundial, ou Kylian Mbappé.
iniciando entre os 11 a dúvida no Real Madrid de Xabi Alonso, partida que será transmitida aqui pela CBN às 4 horas da tarde. Agora 11 horas e 31 minutos. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. EP Agro. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Felipe. E você já pensou em usar café na pele? É isso mesmo, o café tem sido usado na indústria cosmética. Mas como isso funciona e quais os benefícios? A gente te conta no EP Agro do próximo sábado. Tem também a previsão do tempo, porque o frio tem preocupado alguns agricultores. Isso e muito mais neste sábado, a partir das 9:30 da manhã, aqui na CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 9 de julho de 2025. O Ministério Público do Rio de Janeiro firmou um termo de ajustamento de conduta com o governo estadual, a Fundação Saúde e o laboratório PCS Lab Saleme. O objetivo é garantir reparação às vítimas de transplantes de órgãos contaminados pelo HIV. O acordo foi fechado depois de uma investigação mostrar que 6 pacientes foram infectados por causa de uma falha em exames feitos pelo laboratório contratado pela Fundação Saúde. O termo também prevê um programa contínuo de acolhimento e acompanhamento médico, psicológico e social para pacientes e familiares. Entre as medidas previstas estão o fornecimento de medicamentos, atendimento especializado e transporte para unidades de saúde. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais alertou para o aumento de casos de febre amarela. Em 2025, já são 14 ocorrências e 5 mortes causadas pela doença no estado. Ao longo de todo o ano passado, foram apenas 2 casos e 1 morte. Os sintomas da febre amarela são similares aos da gripe. Em razão disso, os números podem estar subnotificados. A fabricante de chips NVIDIA alcançou hoje a marca de 4 trilhões de dólares em valor de mercado e se tornou a primeira empresa de capital aberto do mundo a atingir este patamar. As ações da companhia subiam mais de 2% mais cedo. A valorização dos papéis acompanha o movimento de contínua demanda global por tecnologias de inteligência artificial. Real Madrid e Paris Saint-Germain disputam às 4 da tarde a segunda vaga na decisão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A equipe que vencer vai enfrentar o Chelsea no final. Ontem, o clube inglês eliminou o Fluminense com 2 gols do atacante João Pedro, revelado pelo tricolor carioca e contratado pelo Chelsea durante o Mundial. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu atender os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Carlão de Freitas, o Léo do Centro.
JN, entenda pra sempre. Como tu mesmo falou, a bola bate na mão, não é pênalti. Agora a mão na bola é pênalti. Léo do Centro, quem escreve aqui. Mas, pô, é difícil, viu, Léo? Ainda eu acho que a questão da subjetividade acaba atrapalhando muito, né? Porque o Chalobah tá ali fazendo um movimento pra que a bola não toque na mão dele. Mas ele amplia o corpo, né? Enfim, eu acho que é um lance muito difícil, né? Eu mesmo não fiquei convencido do não pênalti. Acho ainda que acabou prejudicando ali o ataque do Fluminense. O Emerson Dias, hoje dá Real Madrid contra o PSG. Opa! Já temos aqui o palpite do Emerson para hoje. A camisa, né, que entorta varal do Real Madrid, uma das mais pesadas. É incomparável, né? A grandeza do Real Madrid com o PSG é incomparável. A gente tá falando do Real Madrid, que é o maior time do mundo do futebol. Mas o PSG é o time do momento. Hoje o europeu, né, Carlão, que mais joga diferente, né? O PSG Sim. É muito legal ver esse time do PSG. O Luiz Henrique montou, de fato, uma equipe muito intensa, muda de posição. É bem legal acompanhar esse time, né? Não é o Paris Saint-Germain estrelado, né? Como você disse, é o Paris Saint-Germain das ruas, né? Um time menos recheado de estrelas, mas com um futebol envolvente, com um futebol alegre, com portugueses jogando muito, com franceses jogando muito, brasileiros também. E é um Paris Saint-Germain, em termos de futebol, hoje realmente é a melhor equipe da Europa. Mas do outro lado tem esse emblemático Real Madrid, que se não joga tão bonito, é o Real Madrid, com 15 Champions, com jogadores estelares, né, como o Mbappé, sem falar nos outros também, mesmo os meninos da base, né, esse Gonzalo vem jogando muito bem, acredito até que deva sair como titular. Hoje, até o Mbappé ainda está num processo de recuperação, embora tenha feito um golaço contra o Borussia, mas é o melhor time contra o maior clube do século, né? Então realmente é um equilíbrio muito grande. Talvez a final antecipada, né? Com Real Madrid e Paris Saint-Germain. Vamos ver o que vai dar. Se é o futebol envolvente, o futebol alegre e com títulos conquistados nesta temporada, ou o acostumado a vencer Real Madrid. A partir das 4 a gente vai observar quem vai se sair melhor nessa para enfrentar o Chelsea. O nosso ouvinte aqui, o Henrique Prado. Se o Tartaruga fizer gol hoje, ele vai comemorar? Fala aí, Carlão. Um abraço pra gente aqui do CBN Nossa, Esportes. Se vai, né? Tem lei do ex. Pouco se fala que a lei do ex é a lei que mais funciona no futebol, hein? Sempre funciona. Tanto que eu coloquei lá o Mbappé de capitão do meu time no Cartola, porque eu acho que ele vai fazer gol contra o PSG. Ainda mais hoje, né, Júlio? Se a gente falar aqui em futebol brasileiro, né, existe uma rotatividade gigante, né? Então todo jogo tem um ex. Verdade. Então, por isso a lei do ex é fatal. E agora no Mundial. Agora, puxa a orelha da FIFA, né, Julião? Pô, Copa do Mundo, você entrega a lista de inscrição, tal, prazo, isso, aquilo. Bom, para no meio da competição você ter essa abertura, ter essa janela num torneio de tiro curto. Se fosse um campeonato de temporada, como é a Ligue 1, como é a Premier League, como é a La Liga, tudo bem, tem a janela dentro da temporada para você contratar. Aqui no futebol brasileiro também. Agora, poxa, dentro do Mundial, torneio de um mês e você dar essa janela, dar o privilégio, aí chega um Chelsea da vida e contrata o João Pedro. Quem que o Fluminense vai conseguir contratar? Quem que o Flamengo vai conseguir contratar? Né? A diferença financeira já é gigante e ainda mais com essa janela fica complicado. Fica uma lição aí pro próximo Mundial. 2 coisas. A entrada em campo, não gostei, e essa abertura de janela dentro do próprio Mundial. Já pensou a final da Copa Imprensa, CBN contra Band? Gol do JN com assistência do Lupe. A comemoração ia ser lá João Pedro ontem. Você sabe que eu já... Olha, nessa Copa da SEC que teve aí, eu joguei uma. E agora, para lembrar o ano? 2019, talvez? Eu tava pela Band... Era funcionário da Band. Sim. Só que o time da Central, que era a minha ex-emissora, tava faltando gente, Carlão. Aí o Beto Clara falou, pô, você não pode completar aqui? A Band tava lotada? Eu falei, não, vou completar. Aí o jogo que era Band contra a Central. Eu fiz gol contra a minha emissora da época. Mas comemorei. Mandei Chiu pro banco de reservas. Eu sou assim, eu já tem que comemorar. Eu em determinado momento eu trabalhei na Rede Século XXI e na CBN.
E eu joguei pela Século XXI contra a CBN, fiz um golaço contra a CBN, meu pai era o treinador da CBN, eu comemorei como se não houvesse amanhã. Só que aí, em contrapartida, a Século XXI foi pra final contra a CBN, comandada por João Carlos de Freitas e Roberto Diogo. A CBN venceu, eu fiquei muito chateado e meu pai não quis nem saber, levou o troféu pra casa, fez churrasco de comemoração e eu tive que engolir tudo isso. Tá vendo? Ó, são as histórias do futebol, sensacional. Histórias do futebol, histórias de peladeiros, né? Mas valeu, Renato Alves, obrigado pela mensagem. Bom dia, bancada da CBN. Em relação ao pênalti, foi muito claro, porque tinha um jogador do Fluminense entre aquele que cometeu o pênalti e outro parceiro dele. Pênalti muito claro, prejudicaram o Fluminense, Francisco de Campinas. Eu tô tentando lembrar, viu, Francisco? Eu tô contigo nessa, porque a bola ia sobrar pra alguém, eu não lembro se era o Cano, eu acho que era o Thiago Silva que tava no lance, na verdade, a bola ia ficar limpa pra ele finalizar, e aí seria uma chance de gol, pelo menos na minha opinião, seria uma chance clara ali de gol, por isso que eu marcaria o pênalti. Não sei se mudaria, tá? Se mudaria a trajetória do Chelsea passar, mas mudaria o enredo do jogo naquele momento. Mudaria. Opa, com certeza mudaria. Não sei, realmente, como você diz, não sei se o Chelsea ficaria de fora, mas que o Fluminense entraria, ficaria mais vivo no jogo, eu tenho certeza absoluta disso. Mas foi um lance tão confuso, assim, não confuso, mas ele é tão interpretativo, que eu acho que a gente tem que acatar todas as opiniões, né? Cada um tem as teorias, as opiniões, as definições do lance, eu acho que a gente tem que acatar. Eu não daria porque eu achei que foi um lance natural, mas eu também tenho que concordar com o ouvinte também, que na visão dele foi pênalti, porque é um lance interpretativo, foi um lance interpretativo e que tantos debates que eu acompanhei, e em todos os debates houve essa divisão, houve uma certa discordância. Amanhã, pessoal da CBN, meu aniversário, aqui é o Gustavo do Espetinho. Eu queria pedir pra amanhã me darem parabéns ao vivo no CBN Esportes no Arena. Sensacional, Gustavo. Para Gustavo Magalhães, hein? Sensacional. Já fui vice-campeão da Copa da Imprensa. Pergunta pro Heitor. Acho que é o Lucas Maciel que tá mandando aqui, ó. Aí sim, hein? Era empréstimo, ô Maciel? O que tava acontecendo aí? Jogou por quem? Queremos saber. Porque o campeonato da imprensa, a gente... Tinha os agregados, né? Com todo respeito, mas, meu Deus do céu, né? Não há limites para estrangeiros, né? Então aí em alguns momentos, fica muito desigual. Eu acho que eu nunca joguei bola com o Caio. Não lembro do Caio jogando bola, joguei... não. Caio joga bem. Joga bem? Joga. Antigamente, a Ponte Preta fazia no final do ano aquelas confraternizações com a imprensa, né? E aí no CT do Jardim Olina houve imprensa contra a comissão técnica da Ponte, foi 2012, 2013 e 2012, em que a Ponte permaneceu na Série A do Brasileiro, e joguei no mesmo time de Caião. Caião joga bem, bom jogador. Eu marquei uma vez, ele tava já pelo Sport TV, o Felipe Diniz, né? Felipe Blanco aqui em Campinas. Nossa, joga muito, monstro. Cara, chato, chuta, pega a bola, quer chutar, já no gol. Joga. Antigamente chato no bom sentido no futebol. A Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes tinha um grande time, o Felipe jogava muito, Birubiru lá, o DJ, o Biro. O Biro joga futebol amador, né? Magricelinho, joga demais, e eu já enfrentei, vários embates entre Rádio Central e Rádio Bandeirantes. A SEC também tinha um time, em algum momento eu joguei pela SEC contra a Rádio Bandeirantes, vários bons jogadores. A imprensa tem muitos bons, cara, ó. Pegar a velha geração, Semedo, jogar muita bola. Felipe Diniz jogava muita bola. Edson Souza, que já foi do nosso grupo aqui, joga muita bola. Então, alguns grandes nomes. Baluartes da imprensa campineira, Júlio Nascimento. O JP de Moraes, ó, disse assim, Júlio, olha a minha mensagem de ontem. Eu fui na mensagem de ontem dele, Carlão. Eu tava aqui, ó. Vou ler a mensagem de ontem no JP. Amigos, torcerei pro Fluminense, mas o Chelsea vence por 2-0. Caramba. Aí, tá vendo? JP cravou, cara. Ô, louco. Fluminense perde... Pois não, Carlão? Cirúrgico. O Fluminense perde o jogo porque o Chelsea jogou melhor. Falhou onde não deveria falhar. E não tinha jogadores de reposição à altura dos titulares. Num jogo onde não se pode cometer erros, pecou mais que o adversário. Martins escreve aqui, tô contigo 100%, Martins. Bom dia, galera. Ele não jogou, né, Júlio? Não jogou, né? E o Soteldo não entrou legal também, tava abaixo. Bom dia, galera. Rodrigo Pulpo de Campinas. Não deu pro Fluminense. Ao meu ver, a equipe sofreu o mesmo problema que o Palmeiras.
Freitas, Martinelli e Samuel Xavier fizeram falta e os reservas não corresponderam. Mas como joga a bola o menino João Pedro. Abraço, valeu, Rodrigo Pupo. Pouco se fala que João Pedro foi namorado, você que gosta, Carnal de Freitas, já namorou o Mel Maia, sabia disso? Então, você sabe, eu não lembrava muito disso, mas quem me lembrou foi Marco Guarizo. Ele tava pé da vida que o João Pedro tinha feito gol contra o Fluminense e jogou bem contra o Palmeiras também. Ele não só falou sobre esse relacionamento, mas como ele destinou alguns xingamentos para o João Pedro. Mas isso a gente não pode falar, os bastidores do rádio. A Sandra pergunta quando o Lupe volta. Tamo vendo. Segunda-feira. Não, estamos vendo. Você vai passar por avaliação aqui do Valmir da Sâmila, você vai poder entrar no estúdio. A gente tá vendo ainda, mas vamos ver. Semana que vem tá aí. Bom dia, JN. Pude compreender o Carlão. Pude compreender? O Carlão aqui na praça, com relação. O conhecer, talvez. Conhecer, né? Com relação ao Flu. Fez o que o Palmeiras e o Flamengo deveriam fazer. Parabéns ao Fluminense, abraço ao Carlão. É o Thiago Victor, tá mandando aqui. Boa, Thiagão. Esse corretor às vezes mata a gente, né? Ô, Thiagão. É perigoso, hein? Júlio, não foi pênalti. A bola antes do braço bateu no corpo do defensor. A regra é clara, Paulo Chácara da Barra. Então, Paulo, eu não vi isso, cara. Eu não tive essa impressão. Porque se ela bate na barriga, por exemplo, e no braço, é uma coisa. Mas na câmera lenta, a transmissão mostrou, ela nitidamente bate na mão primeiro, porque ele tá fazendo o movimento de recolher. Isso eu entendi já. Por isso até que no primeiro momento eu não achei pênalti, mas não dá tempo dele recolher inteiro. Então por isso eu achei que ele acabou ampliando ali, né? Movimento natural, não sei se é movimento natural, viu, Paulo? Mas tá registrado aqui sua mensagem, maravilha. Eu repito, foi um lance muito difícil, acho que todos concordam que não dá pra crucificar o árbitro sobre o não marcar ou marcar o pênalti ontem no jogo do Flu. 11h48, daqui a pouco a gente volta com informações de Guarani e Ponte Preta. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo: a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa EPTV. Seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Titular da seleção brasileira masculina de vôlei na Liga das Nações, o ponteiro Lucas Bergman, de 21 anos, está a caminho da Itália. De acordo com o Voleibol Itália, diário esportivo italiano, ele acertou com Piacenza. A expectativa é que o time italiano pague a multa rescisória ao SESI Bauru pelo contrato que o Lucas ainda tinha para a temporada 2025-2026 e ele vai assinar um vínculo de 3 anos com o clube italiano. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa EPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h51, estamos de volta agora para falar do futebol de Campinas. Carlão de Freitas, temos novidades no Guarani. O clube oficializou a contratação de Gabriel Silva, atacante de 26 anos, que estava no Vila Nova, rescindiu o contrato depois de 19 jogos pelo Vila. Chega a Campinas para o lugar do Bilu e para acirrar essa disputa com o Mirandinha, né? Ainda não vimos o Mirandinha ter uma grande sequência, mas a tendência é que o Marcelo Fernandes deixe que esses dois jogadores disputem a vaga que foi deixada pelo Bilu. Gabriel Silva é o segundo reforço oficializado pelo Guarani. Renan Castro, lateral de 29 anos do Água Santa, tinha sido o primeiro. Ficam à disposição a partir de amanhã e a tendência é que Cadi Silva, volante do São Bernardo, também seja oficializado. Ou seja, juntando com os 9 reforços da janela de junho e agora esses dois, já temos 11 contratações, praticamente um time inteiro contratado no espaço aí de um mês e alguns dias pelo Farney Coelho. O lado positivo é que deste pacotão aí, alguns estão dando resultado, né? Tanto é que dentro de campo o Guarani melhorou demais, né? Hoje já fleta aí com a classificação. Alguns jogadores de nome, né, dentro desse pacote, no caso do Cicinho, no caso do Diego, e também os dois, né, mais renomados, porém o Bruno Santos é o que tem aparecido mais, né, na artilharia. Esse é o lado positivo e felizmente o Guarani saiu, né, daquele fantasma que era o Z4. Agora, o lado negativo, e fica como lição para as próximas temporadas, né, como não se montar um elenco, né, porque é um absurdo, você monta um elenco para um campeonato paulista, quando chega maio, junho, julho, você precisa contratar mais de 10 jogadores, né? Você vai gastar o que não tem para suprir a necessidade, para sair de uma situação incômoda, né? O futebol é aquela coisa, né? A vitória, ela paga muita coisa, né? Ela coberta em tantas situações, né? Porque a gente fica empolgado, o torcedor se empolga também com o crescimento, com a evolução dentro do campeonato, mas que fica a lição para que o Guarani não seja tão incompetente na montagem de elencos, né? Porque aí você se vê numa situação de emergência, aí tem que ir ao mercado, faz coisas absurdas para contratar jogador de qualidade, jogador para ajudar, e aí o cofre fica daquele jeitão, né? Que a gente conhece. Então, o lado positivo disso é que a diretoria foi assertiva em algumas situações que estão dando resultado. Do lado negativo, sim, as críticas a gente não pode deixar as críticas de lado em virtude dos bons resultados. O Guarani, nesse 2025, na primeira montagem do elenco, no elenco que vai tocar a temporada, a diretoria do Guarani foi incompetente. Tô curioso para ver o Mirandinha ter mais espaço aí nesse time, né, Carlão? Até porque foi um investimento alto aí da diretoria do Guarani, né, em relação ao Londrina, foi uma contratação em definitivo, mas até acho que ele não teve ainda grande espaço por conta das estratégias, né, contra o CSA. O Marcelo explicou que queria um time mais defensivo, né, pensando na característica do CSA, e o jogo contra o Londrina, o Guarani também entrou, né, com 3 zagueiros, aquela formação mais defensiva, né? Sim, eu acho que é questão de tempo, né, a necessidade. O Marcelo, ele monta a equipe baseada, né, no adversário, e os 2 últimos adversários foram realmente adversários fortes, né, adversários que estão até numa prateleira acima do Guarani dentro da Série C. Mas contra o CSA foi em casa. Foi em casa, mas o Guarani perdeu tanto jogo em casa, né?
Então, às vezes, o Marcelo deve ter pensado nisso, na força do adversário, então por isso escalou ou montou a equipe num esquema que tem dado certo também, né, Júlio? Desde o jogo contra o Retrô, em que o Guarani inicia esta campanha de recuperação, de crescimento dentro da Série C, ele tem se baseado nesse esquema, né? E permaneceu principalmente nestes duelos mais fortes, contra o CSA e contra o Londrina. Mas eu creio que daqui a pouquinho, quando o Guarani enfrentar um adversário um pouco mais abaixo, ele poderá até mudar o esquema. Não sei se contra o Ituano, viu? Porque deu certo contra o Londrina. O Ituano também é uma equipe que briga ali pelo G8, hora fora, mas sempre ali na beira, junto com o Guarani. Eu acredito que ele vai permanecer com o esquema que tem atuado, até porque a resposta dentro de campo tem sido uma resposta positiva. E no caso da Ponte Preta, Carlão, a principal notícia é a ausência, né, do Gé na próxima rodada. O Gé recebeu o 3º cartão amarelo contra o Tombense. E agora resta saber se o Alberto Valentim vai mudar o esquema. É um jogo fora de casa contra o São Bernardo. Tem o Jonas Toró como opção para o ataque, o Bruno Lopes também, caso queira manter aí o sistema com a quantidade de atacantes do último jogo. Pode voltar o esquema com 3 zagueiros, aí colocando o Léo Kovic ou então um zagueiro do banco na vaga do Gé suspenso. Vai ter que pensar, né, o Valentim no sistema e no substituto para o próximo jogo, Carlão. Ele tem aí várias opções, né? Variantes, o técnico Alberto Valentim. Olha só como o futebol ele é maluco, né? Realmente é o jogo a jogo. A gente tem falado que fora de casa pro Elvis vai ser difícil, vai ser complicado, e isso é uma tônica da Série C. Porém, Júlio, o jogo agora em São Bernardo, né? Como o Elvis fez gol, a Ponte está numa situação confortável com relação à classificação, né, até uma eventual derrota no ABC não vai gerar tantos desdobramentos em termos de classificação, não compromete a campanha da Ponte para estar no G8. Eu acho que ele vai mudar o esquema, ele vem com o Léo Kovic, porém o Elvis vai ser mantido. Eu acho que o Elvis vai ser mantido no jogo contra o São Bernardo, até por ser no 1º de maio, né, um estádio de Série A1 de Campeonato Paulista, um gramado um pouco mais adequado. O jogo é aqui, pertinho, né, a 1 hora, no máximo 1h30 de Campinas, sem tanto desgaste. Eu acho que o Elvis, ele vai permanecer como titular, só que o Alberto Valentim vai mudar o esquema. Eu creio que ele vai com o Léo Kovic soltando e permanecendo com o Arthur como um zagueiro pelo lado esquerdo. Maravilha, dá tempo aqui dos últimos registros, só antes da gente encerrar aqui. Rapaziada da CBN, eu fico vendo os técnicos brasileiros, me parece que não sabem o esquema tático dos times. Fluminense jogou o segundo tempo sem ponteiro direito, sem ponteiro esquerdo. Seu adversário jogou com 2 ponteiros abertos nas laterais. Francisco de Campinas, quem escreve aqui, obrigado pela mensagem. Bom dia, Carlão e Júlio. O pênalti do Gé virou polêmica e dizem que ele se jogou, difícil de ver. Agora, na minha opinião, o defensor foi extremamente imprudente ao dar aquele carrinho dentro da área. Acho que foi um lance temerário. O que vocês acham? Ô, Carlão, não sei se você acompanhou, eu recebi ontem um vídeo. Sim. Aquele vídeo que a Ponte publica dos bastidores, tá. Ele mostra um ângulo que dá a impressão que o Gé se joga mesmo. A Ponte até apagou depois nas redes sociais, mas que coisa, cara. Jesus Cristo viu o que você postou, né, o print é eterno, né? Não tem o que fazer. É eterno. Mas eu vi, viu, Luíra? Eu acabei vendo ali, eu fiquei... Aquele ângulo dá impressão mesmo, mas o da transmissão dá a impressão do toque. Realmente ficou... Tem o VAR, né? Ficou meio subjetivo, cara, isso aí. Subjetivo não, ficou polêmico. Só que o ouvinte, ele citou algo, se não foi pênalti, se não houve o toque, ok, a arbitragem errou. Não deveria ter marcado. Só que o zagueirão também, ele deu uma entrada em que ele praticamente ele falou para o árbitro: pode marcar o pênalti, porque diante dessa entrada aqui o Gé vai conseguir te enganar, né? Então, pelo ângulo aí, você interpretou assim, eu realmente não vi, né, da onde a gente estava. Eu marcaria o pênalti, né, na instantaneidade, mas eu não vi esse vídeo, né, ainda não acompanhei, mas conhecendo o presidente da Ponte Preta, ele deve ter chegado no... Nossa. O bicho tá louco, cara? Vai postar isso aí? Você foi muito suave na bronca, eu imagino o tamanho da bronca. Pô, já tá difícil. Pô, você quer alimentar polêmica agora, mas acabou entregando ali.
No ângulo da transmissão, eu tive impressão de pênalti, mas ontem deu pra ficar na dúvida aí mesmo com esse vídeo do Gé. Mas isso. O zagueirão pediu, né, Júlio? Pediu, foi imprudente. Que entrada absurda. Amanhã estamos de volta com o CBN Esportes. Hoje tem PSG e Real Madrid às 4 horas aqui na CBN. Grande abraço a todos, até amanhã. CBN Esportes Campinas.